Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aos 5 Minutos, eu sou Laerte Campos e hoje é um dia muito especial. Hoje é o último dia da Semana do Hábito. Durante toda a semana eu disponibilizei conteúdos no Instagram, no podcast e aqui no YouTube baseado no livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Mas como tudo que é bom dura pouco, a gente chegou ao final dessa semana e esse é o último conteúdo da maratona que eu coloquei no ar. Hoje eu quero fazer um apanhadão de tudo que eu postei com explicações claras para te ajudar a ir ainda mais longe. Então pega a caneta e papel e se prepara porque vai ser muito bom. Bora pro vídeo! Bom pessoal, como eu falei, foram 5 dias de muito conteúdo que eu disponibilizei nos meus canais, baseados no livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, mas como eu sempre faço, eu adapto as técnicas de outras pessoas para a minha realidade e acabo trazendo para vocês com a minha percepção e o formato que funciona para mim. Como é um apanhadão, esse vídeo vai ser um pouco mais longo que os que eu costumo postar, mas eu te garanto, vai ter muita informação e muita dica útil para você aplicar na sua vida e ter domínio sobre os seus hábitos de uma vez por todas. Para começar, eu vou começar te explicando como os hábitos são formados. Eles podem ser criados de duas formas, por um trauma ou uma situação de forte emoção, ou por repetição. O nosso cérebro ele tem a função de manter a gente vivo, e para isso ele controla tudo o que acontece dentro do nosso corpo e ele analisa todos os perigos que a gente passa. Então, quando acontece alguma situação de trauma ou que a gente passa uma forte emoção, ele cria um mecanismo de defesa para evitar passar por isso de novo. Ou seja, ele pega tudo isso e acaba gerando um novo hábito. Eu vou dar um exemplo que pode deixar mais claro para vocês. Vamos supor que você está andando numa rua à noite e de repente você é abordado por um bandido que te rouba tudo, celular, dinheiro, etc. Se isso gera um trauma em você, acontece a criação de um novo hábito voltado para a sua segurança. Esse hábito ele tende a evitar ruas escuras, não andar com o celular na mão, ficar observando qualquer movimento estranho, você fica mais atento e você passa a observar as outras pessoas de uma maneira desconfiada. Isso é automático e aconteceu porque o cérebro entendeu que ele precisa disso para te manter em segurança. A segunda forma é através da repetição. Qualquer tarefa que a gente faz é monitorado pelo rapazinho aí na nossa cabeça. E para otimizar o consumo de energia, ele avalia a forma que a tarefa é feita e se a tarefa se repete muito. Dependendo dessa avaliação, a atividade que a gente realiza vai para um repositório de atividades dentro da sua cabeça e todas as vezes que você precisar executar aquela atividade de novo, você vai fazer, entre aspas, sem pensar. Porque o que acontece de verdade é que o cérebro vai lá no repositório de atividades, pega essa rotina e põe para rodar no seu subconsciente. Assim você executa no automático. Eu vou trazer um outro exemplo para ficar fácil também. Quando eu era pequeno, a minha mãe mandava eu arrumar a cama todo dia de manhã. A ideia era fazer isso assim que eu levantasse para não esquecer. Então, teoricamente, eu tinha que levantar, arrumar a minha cama e me aprontar para ir para a escola. Com o passar do tempo, a rotina se tornou automática a ponto de várias vezes eu achar que eu tinha esquecido de arrumar a minha cama. E quando eu ia ver, a cama estava lá arrumadinha e não tinha sido minha mãe, tinha sido eu. Então, em algum momento, eu não pensava mais para executar. Bastava eu levantar e a rotina ela começava a acontecer. Outro exemplo é quando você está voltando do trabalho, por exemplo. Já aconteceu de você nem lembrar o caminho que você fez na volta do trabalho? Ou de você chegar em casa e perguntarem, por exemplo, se a padaria está aberta e você não lembrar, mesmo tendo passado na frente dela? Isso acontece porque você fez de uma forma automática. Você já fez isso tantas vezes que você nem pensa mais para executar. E aí você não presta atenção no que está acontecendo à sua volta. Você volta para casa no automático, virou hábito. Bom, agora que a gente já sabe como os hábitos são formados, é importante entender como o que compõe um hábito. O Charles Duhigg traz no livro uma série de estudos sobre isso e demonstra que os hábitos são formados por um loop composto por 3 fases: a deixa, a rotina e a recompensa. A deixa é o gatilho, é o primeiro item, ela é o gatilho que diz para o cérebro qual hábito ele vai fazer, qual é a atividade que ele vai colocar em prática. Nos exemplos que eu citei, fica fácil identificar a deixa. No caso de arrumar a cama, é o ato de levantar. Sempre que eu fazia isso, meu cérebro sabia o que eu precisava fazer e como deveria ser feito, porque eu já tinha feito um monte de vezes, então era muito automático. No caso do trauma, a situação do assalto que eu citei, a deixa era sair de algum lugar à noite. Isso automaticamente dizia para o cérebro que era para acionar o loop de hábito da segurança, fazendo ele executar o próximo passo, que era prestar atenção em tudo, né? Um exemplo que eu dei. Esse segundo passo é a rotina.
A rotina é a atividade que a gente faz efetivamente. É fácil confundir a rotina com o próprio hábito, mas lembra que, segundo Charles Duhigg, tem 3 componentes no hábito, tá? Então a rotina é só uma delas, tá? No caso do medo de assalto, qual que é a rotina? Prestar atenção a qualquer pessoa que esteja próximo, guardar o celular e o dinheiro na bolsa, entre outras coisas. Sei lá, andando, olhando para os lados, toma uma série de cuidados. No exemplo de arrumar a cama, pode ser, por exemplo, dobrar o cobertor e guardar no armário, esticar o lençol, arrumar o travesseiro, colocar a cama no lugar, enfim, é a atividade que a gente faz efetivamente. E aí a gente tem o terceiro passo do loop, que é a recompensa, que é o que a gente ganha ao executar a rotina. No caso da cama arrumada, por exemplo, o ganho pode ser um elogio da mãe. No caso da minha mãe, não elogio, mas o não levar a bronca. Minha mãe não elogiava muito, ela era meio brava, ainda é, né? Mas mesmo assim, é uma mãe maravilhosa. Mãe, te amo, viu? Não esquece isso não briga comigo. E no exemplo do medo de assalto, a recompensa é chegar bem em casa. Então, tudo que acontece é para você chegar em casa e dar aquela respirada. Então, eu vou resumir os 2 exemplos. Para arrumar a cama, a deixa é me levantar. Então, você levanta e já gera o hábito, ele já é ativado. A rotina, que é o segundo passo, é arrumar a cama. E a recompensa é deixar sua mãe feliz e não tomar a bronca. No segundo exemplo, que é o medo do assalto, né, do trauma, a deixa é sair à noite de algum lugar. A rotina é estar mais atento e guardar os pertences de uma maneira diferente na bolsa ou sair com menos dinheiro. E a recompensa é chegar em casa são e salvo. Ficou mais fácil de entender assim? Ficou, né? Então tá bom, vamos para o próximo item. Bom, agora a gente já sabe o que são e como são criados os hábitos e a gente já sabe o que compõe o loop do hábito. Então vamos entrar na parte mais legal, como se cria e como se modifica um hábito. Eu vou começar explicando como criar um hábito. Vamos dar um exemplo que você quer criar o hábito da leitura na sua vida. Antes de qualquer coisa, é preciso lembrar do loop do hábito, que são 3 itens: a deixa, a rotina e a recompensa. Teoricamente, você deveria começar do começo, ou seja, da deixa. Mas não é assim. Para criar um hábito, a gente tem que começar pela rotina. Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar a rotina. Para facilitar, eu vou contar a minha experiência, porque eu criei o hábito da leitura seguindo essa métrica do livro. Ao desenhar minha rotina, eu cheguei no seguinte item. Eu pego o meu livro, meu caderno de anotações, a caneta e o marca-texto, eu sempre leio com esses 3 itens, ando até a minha varanda e leio por de 15 a 20 minutos todos os dias. Depois que eu desenhei essa rotina, eu pensei na recompensa. Literalmente é a frase, o que eu ganho com isso? E eu precisei definir alguma coisa que fizesse sentido para mim, porque senão o hábito não consegue ser instaurado, você não tem um motivo para executar. Eu precisava dessa clareza. No meu caso, a recompensa é um momento de relaxamento sozinho antes do meu trabalho e também eu aprender alguma coisa. Por isso que eu levo caderno, caneta e marca-texto. Eu anoto muita coisa. Então até esse momento eu já tenho 2 dos 3 passos. Eu tenho a rotina, que é ler na varanda, e a recompensa, o segundo e o terceiro, né? Que é a recompensa, que é um momento sozinho de relaxamento e aprendizado. Com isso em mãos, eu preciso entender qual é a deixa. O que tem que acontecer para o meu cérebro lembrar de ativar este hábito de leitura? Para dar certo, no meu caso, eu criei 2 gatilhos. O primeiro foi o livro no meu sofá. Eu tirei o livro que eu estava lendo da estante, deixei no braço do sofá na minha casa, da minha sala. Bem à vista para eu lembrar mesmo, tá? Ficava bem à vista mesmo. O segundo, que hoje é um gatilho que ativa muito esse hábito, é voltar da academia do prédio. Eu treino de manhã antes de ler. Então assim que eu entro em casa, estou bem cansado, estou suado, a primeira coisa que eu vejo é o sofá com o livro. Então eu já tenho a deixa de estar cansado e ter o livro. Então é natural, eu saio andando, pego o meu livro, vou até a varanda e leio. Eu executo os 3 itens ali. Então eu vou recapitular. A deixa é voltar da academia e ver o livro no sofá. A rotina, pegar o livro, caderno, caneta, marca-texto no braço do sofá, ir até a varanda, ler e fazer as minhas anotações. E a recompensa é relaxar a mente e o corpo depois do treino. Então, se você quiser criar um hábito, primeiro você vai definir a sua rotina, ou seja, as atividades que você vai fazer, depois a recompensa, ou seja, qual é o ganho imediato de fazer a rotina, e por último a deixa, que é o primeiro passo, que é o gatilho que vai mandar o seu cérebro pegar o manual do hábito para colocar em execução. Ele pega a rotininha e coloca ali para ser executada. No começo, você vai precisar se policiar muito para executar, mas com a repetição, o seu cérebro vai entender que isso vai acontecer muitas vezes e ele obrigatoriamente vai otimizar para economizar a energia. Ele faz isso para manter a gente livre, lembra lá. E ele vai, a gente vivo, desculpa. Lembra disso que eu falei lá no começo. E isso vai acabar se tornando automático de tanto que você repete. Beleza?
Vamos continuar. Para fechar, eu vou te ensinar como mudar um hábito. A mudança de hábitos existe e funciona. Só que para fazer isso, você precisa fazer um trabalho de análise muito detalhado. É uma coisa muito específica para fazer, tá? O hábito que eu vou usar de exemplo é o de ir até a lanchonete da empresa e comer um bolo de chocolate no meio do expediente. É o mesmo que eu coloquei no Instagram, é um exemplo bem bacana. Então a primeira coisa a se fazer é detalhar a rotina, é escrever mesmo o que acontece nesse hábito, né? Então todos os dias, no meio da tarde, eu me levanto da mesa, vou na lanchonete da empresa com alguns amigos, compro um bolo de chocolate e como enquanto eu converso com o pessoal sobre amenidades. Com a rotina em mãos, eu preciso identificar o que eu ganho com isso, tá? Então, primeira coisa, eu estou com fome, eu matei a minha fome, eu matei a minha vontade de comer doce, ou seja, eu estou buscando energia, eu eliminei o tédio no meio do dia ao fazer essa pausa, eu estava estressado, eu estava entediado, estava olhando o relatório há muito tempo. O que aconteceu? Para descobrir, eu vou precisar mudar parte da rotina. Eu vou experimentar por alguns dias coisas para saciar cada item que pode ser a recompensa. Então, em um dia, muda o bolo de chocolate para outro doce, dessa forma você vai testar se a sua vontade é de açúcar. Em outros dias, muda o bolo por uma fruta, por exemplo, porque dessa forma você vai testar a fome, para ver se é isso mesmo. E em outros, você vai alterar apenas para conversar em outro lugar que não seja lanchonete, porque assim você vai testar se o problema é o tédio, é o estar parado fazendo uma coisa repetitiva. Depois de cada dia que você testar, assim que você voltar para sua mesa, você vai anotar como está se sentindo e depois de 15 minutos você vai reavaliar se ainda está com vontade de comer o bolo de chocolate. Quando a resposta for não estou com vontade, significa que você achou a recompensa certa. Então agora é hora de descobrir a deixa, o que ativou o gatilho de ir à lanchonete. Lembra que eu já tenho a recompensa e já tenho a rotina. Então você vai anotar o que você fez exatamente antes de levantar e ir comer o bolo. Você vai fazer isso por no mínimo 3 dias. Você pode fazer isso enquanto você está testando a recompensa, tá? Porque você vai otimizar a sua análise. Então anote coisas como onde você estava na hora que veio a vontade, que horas eram exatamente, o que você estava sentindo, tinha alguém com você, quem era, o que houve exatamente antes dessa vontade. Você saiu de alguma reunião estressante, estava mexendo em algum relatório, o que estava acontecendo? Pega essas anotações de todos os dias e compare elas. Coloque em colunas para você comparar certinho cada uma delas e ver qual é o padrão que se repete. Dessa forma, você vai identificar os gatilhos, as deixas. E agora que você tem a deixa, a rotina e a recompensa mapeada, é hora de criar um plano. O plano consiste basicamente em ficar atento à deixa, para não se deixar levar pela rotina anterior, né? E implantar uma nova rotina buscando a recompensa certa. Lembra que você já sabe a recompensa, mas fica tranquilo que eu vou colocar um exemplo. Se você costuma ir na lanchonete por volta das 3h15, sempre depois de uma reunião X, e quando o gatilho for avisado, você vai ter a consciência que sua vontade não é do bolo, mas, por exemplo, de conversar com algum colega para relaxar depois dessa reunião. Então, ao invés de ir na lanchonete, você vai na mesa de alguém para conversar por 10 minutos. E assim você vai atingir a mesma recompensa que você precisa, relaxar. Não é comer o doce, é conversar com alguém e passar o estresse. Quando você repetir isso por muito tempo, por um tempo não dá para te dizer qual é o tempo, esse hábito novo de ir até a mesa vai substituir o hábito antigo que é o bolo de chocolate. Ficou fácil? Legal. Vou dar uma última dica para mudança de hábito. Vamos supor que é muito difícil parar de comer o bolo ou que todos os seus amigos sempre vão lá na lanchonete e não tem ninguém para conversar e relaxar depois da reunião em outro lugar. Então você vai usar o que eu chamo de sabotagem. Você precisa deixar o acesso ao bolo difícil. E para fazer isso, você pode, por exemplo, não levar o dinheiro para a lanchonete ou levar o dinheiro apenas de um café. Ou melhor, deixa uma fruta à mão e quando o pessoal for para a lanchonete, você leva a fruta e você come essa fruta. Se você juntar isso ao fato de não levar o dinheiro, de forma alguma você cai em tentação. Porque você vai matar a fome, a opção do açúcar e a conversa com as pessoas. E você vai enfraquecer o hábito original até que ele não ofereça mais perigo e seja substituído pelo hábito novo. Bom, galera, chegamos ao final do vídeo e também à Semana do Hábito. Eu espero que o conteúdo tenha feito sentido para você e se fez, compartilha com todo mundo que você conhece para a gente ajudar cada vez mais pessoas. Se você tiver alguma dificuldade ou dúvida, coloca aí nos comentários que vai ser muito legal responder e te ajudar sempre que possível. E não esquece,
curte e se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você não vai perder mais nenhum conteúdo daqui pra frente. Eu vou deixar também no final do vídeo uma sugestão que vai te ajudar muito, um vídeo sobre crenças limitantes. Elas afetam demais a sua vida, então dá uma olhada nele e me conta o que achou, porque pode te ajudar na questão dos hábitos também. No mais, eu te desejo uma ótima semana, muito sucesso e toda a evolução que você merece. Um abraço e até o próximo vídeo.